Oi, gente! Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou advogada do setor de licitações aqui da Borba Pause Perim e quero dizer para vocês que isso aqui é uma novidade. Não sou muito familiarizada com rede social, mas nesse momento de pandemia nós vimos a live como uma ferramenta para chegar perto de vocês, para conseguir conversar com vocês e levar conhecimento, que também é o principal nesse momento. A live é pelo Instagram da DPM Educação, então eu estou acompanhando aqui algumas pessoas entrando, esperar um pouquinho para que eu possa falar para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Fiz um roteirinho aqui de algumas coisas importantes que a gente tem que conversar, mas antes disso eu queria agradecer vocês estarem aí tirando esse tempinho para me assistir. Agradecer também a DPM Educação pelo convite, pela possibilidade, né, de chegar mais perto de vocês. Quero dizer que fui ali na DPM Educação e falar, ver a sala de aula vazia e falar que eu estou numa sala, é uma sala que a gente usa para reuniões, sabendo que vocês estão aí do outro lado, acaba confortando a gente um pouco. No meu relógio agora são 13h05, acho que eu já posso começar porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Então assim, para quem entrou agora, então eu sou a Bruna, sou advogada do setor de licitações. Nós já tivemos algumas lives, né? Algumas colegas minhas já fizeram, já falaram de licitação, já falaram do impacto nos contratos administrativos, mas a gente não poderia deixar de falar da dispensa, né? A dispensa de licitação é muito utilizada por vocês e criada através da lei do coronavírus. Vocês devem ter acompanhado, em consequência dessa pandemia toda, no dia 6 de fevereiro foi editada uma lei, que é a Lei 13.979, tá? Agora, de 2020, obviamente, que dentre as medidas pensadas, né, criadas para o enfrentamento da pandemia, criou uma hipótese de dispensa de licitação. Então, essa hipótese, ela tá lá no artigo 4º, tá? Da 13.979, e ela foi alvo de um boletim técnico nosso, aqui da Borba Pause Perim, que é o boletim técnico número 39. Então, pra gente fazer, assim, uma estrutura, pra gente entender do que a gente tá falando. O que a gente tem de norma em consequência do corona no aspecto de contratação pública, tá? Traçando aqui o viés da nossa matéria que a gente vai tratar aqui. Bom, nós temos a Lei 13.979, que então criou a hipótese de dispensa. Ela é de 6 de fevereiro. Ela sofreu uma alteração, na verdade várias alterações, e são essas alterações que eu vou conversar com vocês, pela medida provisória 926. Essa medida provisória, ela é de 20 de março, então ela é 1 mês e 13 dias depois da Lei 13.979, tá? Vou tratar com vocês aqui essas alterações. E mais recentemente, em 15 de abril, saiu uma outra MP, que é a 951, que criou uma ferramenta que às vezes a gente atendia aqui no telefone e falava, mas meu Deus, falava para o cliente, vocês estão fazendo registro de preços por dispensa. Olha aí, foi criada a hipótese de utilizar o registro de preços, que é uma ferramenta prevista lá no artigo 15 do 8666, só para licitações que sejam concorrência ou pregão, também por dispensa. Mas isso eu vou falar por último, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho sentido aqui na consultoria como a principal dificuldade de vocês? Que objeto? Quais objetos eu posso contratar através da 13.979? E aí dá uma confusão, porque a gente mistura essa lei com a dispensa emergencial lá do artigo 24, inciso 4 da 8666. Então, vamos primeiro desmistificar isso, tá? O artigo 4º da 13.979, ele diz que vocês podem usar essa hipótese de dispensa para bens, insumos, contratações de serviços, tudo que seja ligado ao enfrentamento da pandemia.
Um aspecto que é importantíssimo a gente chamar atenção agora é que essa contratação, na verdade, essa legislação, ela é temporária. Então, essas hipóteses de dispensa, essa hipótese, melhor dizendo, de dispensa que vocês vão utilizar para o enfrentamento da pandemia é temporário, tá? Eu acho importante falar porque a gente lida aqui com os clientes todos os dias e daqui a pouco vai passar essa situação, assim esperamos, né? Talvez não voltaremos mais a um estado que tínhamos antes. A gente está refletindo muito, né, com essa situação da pandemia, mas a gente espera que as coisas se normalizem e o nosso receio é que vocês sigam usando a 13979. Então, o primeiro aspecto importante é vocês lembrarem que essa lei ela é de aplicabilidade temporária, tá? Então, para que objetos? Para os objetos, eu fiz um roteirinho aqui para não esquecer de falar tudo, porque é muita coisa importante e eu tenho tempo, né? E para quem já fez curso comigo sabe que eu gosto de falar bastante, então eu fiz um roteirinho aqui só para eu não deixar de falar nada importante. Então, para tudo que for necessário ao enfrentamento da pandemia, isso está lá no artigo 4º da 13979. Como eu falei, quem é cliente nosso aqui da Borba Paus Perim pode pegar o boletim técnico número 39 de 2020, que tem essa explicação. Tá, mas aí eu também comentei que tem havido uma confusão com a dispensa lá do 244 da 8666. O que é essa dispensa? A dispensa emergencial, quando a gente tem possibilidade de risco de segurança de pessoas, equipamentos, sejam eles público ou particular, quando eu não tenho como aguardar uma licitação, porque isso causaria uma emergência, uma consequência muito maior. Então, eu tenho que ter uma situação de emergencialidade, de calamidade pública para poder usar lá o 244, tem todos os requisitos lá no 4. Mas não vou me estender porque não é essa a finalidade aqui da live, tá? Mas a gente tem atendido assim, Bruna, o meu município tem um decreto, suspendeu as licitações, até em razão das aglomerações, que a gente tem que evitar, de fato, e aí eu não estou conseguindo licitar e eu preciso contratar um determinado serviço. Exemplo, seguro veicular, serviço de limpeza, transporte escolar, que alguns municípios vão retomar aulas, atendemos no telefone. E até eventualmente para já fazer a licitação, para quando as aulas forem retomadas, já ter essa licitação pronta, esse contrato pronto. Posso usar a lei do Covid? Posso usar a 13979? Não, não podemos. Nos casos em que a pandemia ela gerou um impacto no cotidiano da administração, de forma que impede a administração de fazer a licitação, por exemplo, nós vamos usar a dispensa do 244, tá? Então, as hipóteses de dispensa da 13.979, a hipótese, melhor dizendo, que está no artigo 4º, é só para aquilo que tiver diretamente ligado à pandemia. Isso que eu quero dizer, que tenha um nexo direto ao enfrentamento da pandemia. Então, para aquilo tudo que a gente eventualmente vai sofrer, está sofrendo por não estar conseguindo licitar, por não estar conseguindo contratar, a gente usaria a dispensa do 244, obviamente preenchidos os requisitos lá da emergência prevista no inciso 4, tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Falei da questão de ser temporário, tá? Isso veio, então, com a 13979 antes da MP. No dia 20 de março saiu essa MP, a 926, e aí ela fez algumas alterações. Primeira dela, ela alterou a palavrinha que tem lá no caput do artigo 4º de dispensada a licitação para dispensável a licitação. Vocês vão me dizer, tá, mas no final das contas a gente pode dispensar igual, qual é a diferença? A diferença é que quando eu falo que eu tenho uma hipótese de licitação dispensada, é que a administração não consegue dispensar. Aliás, não consegue licitar, desculpa. Deixa eu fazer aqui um comentário. Eu estou tentando acompanhar as perguntas aqui
e falar com vocês, então quero pedir desculpa porque eu não tenho rede social, não tô familiarizada no Instagram, é meu primeiro contato com o Instagram hoje. E então por isso que eu me perdi. Eu tô vendo aqui as perguntas, eu já vou responder, a gente vai chegar lá. Tô vendo aqui da Giliane, tô vendo aqui da Nairuce, cliente da gente. Eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Não vou esquecer não. Então, eu estava dizendo que a diferença do dispensada para o dispensável. No dispensada, a administração não consegue licitar. A lei ela está impondo, é uma hipótese dispensada, ponto. No dispensável, a diferença é que fica a critério do gestor. O gestor querendo pode fazer a dispensa, mas se ele entender que ele tem condições de fazer a licitação, ele licita. Então, o dispensável, ele traz essa possibilidade do gestor utilizar a hipótese ou não, ok? Então, a MP trouxe essa primeira alteração, falou, não, olha, a lei tinha referido que a licitação seria dispensada, mas em verdade ela é dispensável, porque quem vai fazer essa análise é a própria administração através do seu gestor, tá? Outra alteração, a MP 926 incluiu o artigo 4º-A e disse que vocês podem adquirir, né, contratar não apenas equipamentos novos, vocês podem usar também essa hipótese de dispensa para equipamentos usados, mas nessas hipóteses o fornecedor, né, o fabricante, ele tem que se responsabilizar pelo uso e funcionamento desse bem. Então, se eventualmente vocês comprarem um equipamento, um veículo, um bem, tá? Falando de forma bem genérica, que não seja novo, a MP permitiu que seja adquirido um bem usado, mas esse fornecedor ele tem que se responsabilizar pelo uso e funcionamento do bem, tá? Isso está previsto lá no artigo 4º-A, que foi incluído pela MP 926 na 13979, ok? E aí, assim, depois que a gente entende para que a gente pode contratar, a gente precisa ver os requisitos, da mesma forma que eu comentei agora com vocês. Os requisitos da dispensa emergencial estão lá no 244. Aqui, pessoal, também tem requisitos, que a lei ela chama de condições. E quando eu li, eu vi que era muita coisa e disse, vai ser difícil da gente memorizar isso, tá? As condições que a gente precisa enxergar, elas estão no artigo 4º-B, também incluída pela 926. E aí eu fiz, todo o período da minha faculdade, eu não posso reclamar, eu tive professores excelentes, eu sou formada em São Paulo, mas da mesma forma como aqui, já fiz pós-graduação aqui, tive professores excelentes e professores de cursinho, que também davam aula em cursinho e tem aqueles métodos mnemônicos da gente fazer, né, uma forma de memorizar mais fácil. Então, tentei fazer isso aqui para vocês. Quem me conhece, ou é meu amigo, já fez curso comigo, sabe, até uso isso nos treinamentos, sabe que eu tenho pânico de andar de avião. Não me sinto bem andando de avião, né? E por um bom tempo fiquei sem andar. E aí, quando eu fui na minha médica para começar a tentar enfrentar, ela me disse, mas se você quiser ir para o Rio, eu falei, não, mas eu não tenho por que querer ir para o Rio, eu não vou. Querendo desculpa para não precisar viajar. Mas se você for visitar seus familiares em São Paulo, eu falei, eu vou de carro, não tem problema. Mas se tu quiser ir pra praia no Nordeste, conhecer as praias, não tem problema, Santa Catarina aqui do lado, tô feliz. Tudo arrumando desculpa para não precisar andar de avião. E aí ela falou assim, tá, mas se fosse Paris, né? Aí eu falei, se Paris, por que não? Porque aí a gente vê que não, a gente não tá limitado aqui, né? E aí peguei essa pergunta boba, mas acho que vai ajudar vocês a enxergarem mais fácil, decorarem, digamos assim, embora eu vá explicar e eu preciso que vocês entendam e não só decorem, mas para vocês memorizarem as condições da dispensa da lei do coronavírus. Então a pergunta é, se Paris, por que não? Fiz uma colinha aqui, vamos ver se vocês vão conseguir, deixa eu enquadrar aqui na tela, acho que sim, ó. Então, condições da dispensa do Covid-19. Estou falando lá da 13979. Então, ó a pergunta boba aqui, mas que vai ajudar. Se Paris, por que não? Então, se
Situação de emergência. O que é isso? Eu tenho que ter a ocorrência da situação de emergência, porque senão eu não vou precisar usar a dispensa do coronavírus. PA, de Paris, necessidade de pronto atendimento. PA, de pronto atendimento. RIS, risco à segurança. A lei, ela explica dizendo que tem que ter existência de um risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros. Então, risco à segurança. E o porquê não? Limitado, né, a parcela ou quantidade necessária ao atendimento da ocorrência. Então, quando vocês estiverem diante de uma contratação, de uma necessidade de contratação, que vocês tenham dúvida se vocês vão poder enquadrar lá na lei do coronavírus, sugestão, perguntem para o objeto. Eu falo muito isso nos cursos, né? Conversem com o objeto, perguntem para o objeto. Perguntem para ele, se Paris, por que não? E peguem essa colinha aqui, ó, vou tentar deixar aqui que vocês possam tirar um print, que é uma forma de vocês lembrarem das condições que vocês precisam ter preenchidas para poderem pensar na dispensa emergencial pelo Covid, ok? Deu? Então tá. Depois, se for o caso, a gente volta e eu ponho no final ali para vocês decorarem. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo palminhas e tal. Não esqueci as perguntas. Obrigado aí pela interação do pessoal. Eu não interajo muito porque eu não sei, mas assim, uma coisa eu posso dizer que terminando isso aqui eu vou ter que fazer um Instagram. Preciso fazer, né? Não adianta ter. Acho que eu sou a única pessoa da década de 80 que não tem rede social nenhuma. Mas obrigada pela participação de todo mundo aí. Tô vendo que o pessoal tá interagindo. Então tá. Sei para que objetos posso usar e respondi a pergunta do se Paris, por que não? Estão preenchidas as condições, então, da dispensa. Então, aí eu preciso pensar no planejamento dessa dispensa. Isso é muito importante, gente. Olha só. Claro que quando a gente está falando de uma dispensa para o enfrentamento da pandemia, tá todo mundo tão no afã de resolver e eu tô diante de uma hipótese que não é por uma falta de planejamento da administração que às vezes o cliente acaba usando lá o 244 do 8666. Aqui preocupados com a família de vocês, com esse ir e vir. Muita gente trabalha no município e acaba tendo que viajar de um município, mora em outro. Então, a gente fica com essa preocupação toda e acaba esquecendo que a gente tem que formalizar o processo, que a gente tem que ter o mínimo de condições justificadas no processo, porque nós temos um órgão de controle externo, chamado Tribunal de Contas, mas nós temos também controle interno e nós temos hoje o nosso maior controle, que é a população. Com Licita com Cidadão, com o Portal da Transparência, com hoje acesso a celular, com tudo que a gente consegue ver assim tão mais rápido, não tem como a gente pensar em não planejar uma contratação, ainda que essa contratação seja dispensada, né? Seja uma hipótese dispensável de licitação. Então, o artigo 4º, ele foi incluído, pessoal, pela MP 926, e ele diz que essa formalização, em se tratando de uma dispensa para o enfrentamento de uma pandemia, ela pode ser mais simples. Então, o que vocês precisariam? Ela diz que o termo de referência e o projeto básico, eles podem ser simplificados. Não precisam ser naquele formato que a gente tem lá na lei de licitações e lá na lei do pregão. Então, o artigo 4º, ele diz que eu tenho que ter a descrição do objeto, ele diz que eu tenho que ter a fundamentação, né, a justificativa da contratação, a descrição resumida de como vai se dar a contratação do que eu quero. Vamos pensar em exemplos de objeto. A gente pode comprar, e aí já respondendo uma das perguntas, a gente pode comprar máscaras para o combate à pandemia? Sim. Álcool gel, EPIs em geral, para eu não ficar falando EPI por EPI, EPIs em geral no que for ligado ao combate, ao enfrentamento, né, do coronavírus.
Atendi também um município que disse que queria contratar uma empresa de limpeza para desinfecção, assim, uma empresa, me fugiu o nome agora, mais especializada, não a limpeza que vocês estão acostumados de varrição, capina, limpeza para desinfeccionar, digamos assim, me fugiu a palavra. Nas salas, a cada uso dos médicos, por exemplo, a cada paciente sai, limpa tudo, de higienização. Lembrei, limpeza de higienização, tá? Então, tudo aquilo que for ligado ao coronavírus, vocês vão poder contratar por essa lei. E aí, no planejamento, vocês vão ter que dizer como é que vai se dar isso. Nós vamos buscar, o fornecedor vai entregar pra gente, vai ter frete, não vai ter frete, isso tá lá no requisito do planejamento, que seria a descrição resumida da forma como isso vai se dar, tá? Lembrando, eu tô falando do artigo 4º. Então, vocês... obrigado, ó. Raquel Coelho me ajudou. Esterilização. Obrigada, Raquel, exato. Me fugiu a palavra, isso mesmo. Higienização, esterilização. Então, a gente vai fazer isso nesse processo. Tem também os requisitos de contratação. Que são esses requisitos? A gente precisa pedir dessa empresa que a gente está contratando, ou até uma pessoa física, dependendo do objeto, mas do potencial contratado, o mínimo de requisitos de contratação, requisitos de regularidade, né? Documentação de habilitação. Deixa eu ver se ele pode contratar comigo. Isso também faz parte de um planejamento da dispensa. Eu já vou explicar uma novidade também trazida pela MP em relação a isso, tá? Bom, enfim, no planejamento é tudo. Critérios de medição e pagamento, estimativa do preço, pessoal. Estimativa do preço, chamado de pesquisa de mercado, né? Ou como alguns chamam, o vulgo 3 orçamentos. Ou alguns, às vezes, que falam, professora ou doutora Bruna, eu fiz aqui uma tomada de preços. Eu falo, que legal, tu fez uma licitação, uma tomada de preços. Não, eu tomei 3 preços, tenho uma pesquisa e contratei por tomada de preços. Eu tô falando aqui dessa tomada de preços que não é licitação, tô falando aqui justamente da estimativa do preço, que é a busca dos orçamentos que vocês vão ter que justificar o preço do que vocês estiverem comprando, contratando pela lei do coronavírus. Então, o 4E, ele traz o mínimo de planejamento, lembrando que projeto básico e termo de referência em se tratando de coronavírus são simplificados, tá? Mas aí eu preciso dizer o seguinte, eu falei aqui dos orçamentos. Onde buscar os orçamentos? Isso é acho que não tem um dia que eu venha para a DPM e mesmo o período de home office que eu não atenda. Eu não consigo os 3 orçamentos. A gente pede aqui para o fornecedor, ele não responde. A gente liga, falou prefeitura, eles já desligam o telefone. Como é que eu faço para conseguir os orçamentos? Bom, a MP 926 trouxe aqui no pelo estado. Vocês podem olhar municípios vizinhos a vocês que tenham feito a mesma contratação. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Licitacom, que é um sistema informatizado do Tribunal de Contas em que vocês precisam cadastrar todas as contratações. Então, eventualmente, um outro município pode ter feito uma contratação, lançou lá no Licitacom e aí vocês vão lá através do Licitacom e usam aquele preço como um preço referência para vocês. Isso tá na própria lei, incluído pela MP 926, tá? Vou dar uma pausinha aqui, porque eu tô vendo aqui, algumas pessoas estão dizendo que tá travando o vídeo. Eu queria que vocês manifestassem, alguém tá
Tá conseguindo ver? Tá travando para todo mundo? Que eu tô olhando aqui, a internet tá boa. Deixa eu ver aqui. Pedir licença só um minutinho para poder ver aqui o pessoal que tá dizendo que tá travando. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Eu vou, deixa eu ver aqui. Tá, acho que agora melhorou. Ok, melhorou. Alguns estão respondendo para mim, que melhorou aqui. Deixa eu ver. Melhorou? Voltou? Beleza. Então vamos continuar. De qualquer forma, deixa eu aproveitar isso até para dizer que esse vídeo depois fica disponível lá no YouTube, no canal da DPM Educação, tá? Eu vou retomar da onde eu parei, acho que não teve prejuízo no conteúdo, tá? Que a minha internet aqui pelo menos tá boa, tô também com 3G ligado aqui para qualquer coisa. Às vezes, pessoal, os municípios mais fronteiriços, não sei, internet, se bem que a internet aqui também não, de Porto Alegre, né? Não tô sendo da capital dizendo que aqui é ótimo, mas às vezes os municípios fronteiriços, até no telefone, quando a gente atende, quem tava de home office, que tava usando a internet, pode ser que fique pior, mas tô vendo que o pessoal tá dizendo que melhorou, que tá normal, então vou tocar, tá? Então, voltando na questão dos orçamentos. Onde buscar os orçamentos? Então, eu falei para vocês, municípios vizinhos, vocês podem olhar o Licitacom, tá? Onde aqui no estado do Rio Grande do Sul, todos os jurisdicionados do TCE são obrigados a fazer o cadastro das contratações, então espiem no Licitacom. A MP diz também que vocês podem olhar sites que sejam oficiais. Por exemplo, o medicamento, a gente sabe que a Anvisa tem uma tabela que é uma referência. Vocês podem olhar, ao invés de fazer uma contratação sem orçamento, se espelhem nesse valor que está lá na tabela oficial da Anvisa, tá? Onde mais? Empresas que possuem painéis de preços, bancos de preços, tabelas. Alguns municípios têm isso lá também, olhar essa ferramenta. A própria União tem o Compras Públicas. Se vocês entrarem lá no Compras Públicas, a gente vai achar o painel de preços. Vocês podem jogar no Google. Oi, gente, me deem um feedback aí. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver e me ouvir? Sim? Melhorou? Como é que tá aí pra vocês? Voltou? Internet, tô acabando de falar, né? Internet da capital. Isso que eu tô no meu 3G. Sim? Tá. Várias pessoas estão me dizendo que sim. Vai e volta, Nairuce. É duro. Eu aqui me lançando nessa ferramenta e esse vai e volta, mas acho que voltou. Cleusa, obrigado. Tá, então vamos lá. Então, o primeiro cuidado. Eu sempre digo para vocês que vocês podem, se vocês tiverem fornecedor no município, o servidor pode ir lá, pegar o preço da prateleira, verificar, tirar foto, às vezes questão de combustível, reduzir a termo é um orçamento, né? Então, a gente tem tanta alternativa de busca de orçamento que eu acho temerário a gente fazer uma contratação sem nenhuma referência de orçamento, né? Agora, tá na lei, não podemos dizer que é impossível fazer. Só não esqueçam que é excepcionalmente e que depende de justificativa da autoridade competente, ok? Esse é o primeiro aspecto do orçamento, da busca de orçamento. O segundo importante é que o resultado dessa busca, peguei 2, 3, 4 orçamentos, fiz uma média, não impede a administração de contratar por um valor acima. Então, vocês não estarão limitados a essa média. Só que, para que a administração possa contratar por um valor acima, também tem que ter uma justificativa. Tem que ser uma justificativa atrelada à oscilação de mercado. Até em razão da pandemia, da quantidade de compra, nós ouvimos isso na mídia, nos jornais,
não se acha máscara, não se acha álcool gel. Aqui em Porto Alegre o álcool gel chegou a ser comercializado a R$70. E tô falando de uma quantidade pequena, assim, ó. Então, dada essa oscilação, claro, desconsiderando aqui essa discrepância toda, vocês podem fazer uma justificativa e contratar por um valor acima da média que vocês obtiveram, tá? O importante é justificar. Gente, a DPM fala isso, acho que aos 54 anos de existência que ela tem, em relação a todos os processos, não só de licitação, a importância da formalização de processo, de justificativa, aquilo que vocês falam para nós assim, mas eu estava lá, eu conduzi o processo, eu sabia, ok, mas esse HD aqui tem que estar no processo, formalizado. Formalizem, a administração ela é formal, então justifiquem que aí vocês poderiam usar isso. Tá? Duas novidades interessantes que facilita bastante a vida dos gestores, especialmente de quem lida com as contratações. A MP também previu que em alguns casos de restrição de fornecedores e prestação de serviço, fornecedores e prestadores de serviço, vocês podem dispensar a comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista. Então, não necessariamente pedir para eles. Só tem um fornecedor. Muito a gente atendeu. Para comprar, especialmente os EPIs, só tem um fornecedor na região, ele tem a certidão trabalhista positiva. Ou ele tem uma certidão de regularidade fiscal positiva. A MP possibilita, isso está no artigo 4º, que a administração dispense a comprovação de regularidade trabalhista e fiscal, claro, em casos de escassez de fornecedores, de prestadores de serviços. Quando eu tenho bastante, não vou comprar com aquele que não tem a regularidade, mas havendo essa restrição, essa dificuldade de acesso ao fornecedor, ao prestador de serviço, vocês podem dispensar. E também algum outro requisito de habilitação, tá? Isso fica a critério de vocês. Então ela fala assim, pedir licença para ler. Dispensada a comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista ou de um ou mais requisitos de habilitação, excepcionalmente e mediante justificativa. O que vocês não podem dispensar de forma alguma? A regularidade junto à Seguridade Social, que isso está previsto até na Constituição, né, da República, e também aquela declaração de que o contratado não emprega menores em condição insalubre ou periculosa, lá do artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Para quem é das licitações, já ouviu falar, chama de a declaração que emprega menor, que na verdade é a declaração que não emprega menor, né? Então, tirando essas duas comprovações, que essas não podem ser dispensadas de forma alguma, o artigo 4º, que eu acabei de referir, quando for a contratação pela dispensa do coronavírus, tá? Da 13979. Eu disse que eram duas. A segunda alternativa não, mas possibilidade que a MP trouxe foi de excepcionalmente, vejam que tudo que eu tô falando aqui é excepcionalmente, mediante justificativa, né, em casos justificados pelo gestor, pela autoridade competente. Então, aqui também, excepcionalmente, vocês vão poder contratar empresas que tenham a sua idoneidade perdida, ou seja, aqueles declarados inidôneos ou que tenham sofrido a sanção de suspensão do direito de participar de licitação ou contratar com a administração. Isso também está no artigo 4º, mas isso está no 4º, parágrafo 3º. Vocês vão poder usar isso e contratar essas pessoas que tenham sido sancionadas quando comprovadamente for a única fornecedora disponível para aquele bem, para aquele serviço que vocês querem, tá? Então, não se esqueçam de fazer justificativa, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, tá? Isso aqui era em relação, então, à pesquisa de mercado que eu queria falar e à contratação do fornecedor, o que vocês podem dispensar e aceitar.
Me deem aí um feedback se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá travado. Pra mim aqui a internet tá boa no meu sinal, mas me deem aí me sinalizem se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Por favor. Me encaminhando pro final, né? Porque eu conversei com bastante gente, falei da live e disse, não, vai ser uma coisa bem, assim, dinâmica, vai ser rápido, não vou me estender, mas eu adoro falar, já tô aqui me estendendo agora que eu vi que já são 13h40. Então, assim, me encaminhando pro final. Quando vocês tiverem todos esses documentos, obrigado, pessoal, tô vendo aí o pessoal respondendo, Diego, obrigado, Giliane, valeu. Assim, ó, Lúcio, obrigada. Quando vocês juntarem essa documentação, vocês vão ter que fazer um processinho. Porque embora essa dispensa ela esteja lá na 13979, ela é uma dispensa de licitação. Ela não foi incluída lá no rol do 24, mas ela é uma dispensa de licitação. A gente pode fazer aqui uma analogia chamada pública, que é uma hipótese de dispensa para aquisição dos gêneros da agricultura familiar, dos gêneros alimentícios, só que não está lá no 24 também. Então, aqui também é uma hipótese que deveria estar na lei de licitações, mas como ela tem uma lei específica, eu preciso chamar a atenção de vocês aqui e ressaltar a importância da gente formalizar um processo. Como básico, dispensei a documentação, como eu expliquei para vocês, vou juntar a justificativa. Aquele projeto básico ou termo de referência simplificado, vou juntar no processo. O que tiver dito ali no artigo 4º, a demonstração do se Paris, por que não, no processo. Isso está previsto, pessoal, no artigo 4º, parágrafo 2º, tá? Diz que a gente tem que ter ele não diz que a gente tem que ter um processo, mas ele impõe a divulgação da dispensa na imprensa oficial. Na verdade, o parágrafo 2º, ele fala assim, ó, vou ler para vocês. Disponibilização em site oficial contendo, além das informações previstas no parágrafo 3º, lá do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, o nome do contratado, o CPF, o CNPJ, o prazo do contrato, o valor, o processo de contratação, dispensa, número tal. Então, isso, para eu divulgar no site, eu preciso ter um processinho. Então, é importante que vocês façam esse processinho e, especificamente por uma questão que agora ninguém está pensando muito, a gente está tão assim em razão da pandemia, mas alguns municípios já relataram para mim, e por isso que eu vou dividir com vocês, que o Tribunal de Contas está oficiando, perguntando cadê a formalização da dispensa do coronavírus no Licitacom. E aí alguns me ligaram e disseram assim, mas Bruna, lá na Instrução Normativa 13 de 2017 do Tribunal de Contas, não tem obrigatoriedade de cadastrar a dispensa do coronavírus. Sim, porque em 2017 nós nem imaginávamos isso que ia acontecer, né? E como eu tô dizendo para vocês, é uma hipótese de dispensa, a gente tem que seguir o que diz a Lei de Licitações, que é a lei maior que trata das hipóteses de contratação, licitação, dispensa e inexigibilidade. Então, façam um processo ainda que básico, mas observando o artigo 26 da 8666, pessoal. Eu digo muito isso, eu dou o curso de dispensa aqui já há algum tempo, eu digo muito isso, assim, ó, uma coisa é um apontamento em razão de uma dispensa que eu não poderia ter feito, mas aí o gestor, considerando ali análise que é de mérito, né, realidade local, acaba por fazer. Outra coisa é você ser apontado por você estar diante de uma hipótese de dispensa, mas não ter formalizado o processo. Então, formalizem o processo, olhem o artigo 26 da 8666 e mais esses requisitos que eu falei agora. O que eu tô pensando aqui, ó? Vamos fazer o seguinte. No final, vocês podem entrar lá no Instagram da DPM Educação. Eu sei que tem a publicação dessa live, dessa minha live aqui. Vocês podem entrar lá nos comentários, colocar o e-mail de vocês. Eu me comprometo a mandar o meu roteirinho. É o meu roteirinho, assim, é básico, mas ele tem a explicação do que eu tô falando, até porque alguns disseram que travou e tal, então para vocês não terem prejuízo,
Eu não me importo, eu disponibilizo o meu roteiro com vocês, vou disponibilizar o condições de dispensa do Covid, né? O Se Paris, por que não? Para vocês terem essa colinha. Até porque eu vi que algumas pessoas disseram que no celular ficou ok, outras disseram que no computador apareceu ao contrário. Então, só coloquem o e-mail de vocês lá no comentários dessa live, da imagem dessa live, que eu envio esse roteirinho aqui para vocês sem problema nenhum, tá? Que mais? Contratos. Bom, fiz uma dispensa, eu tenho provavelmente a formalização de um contrato. Por que eu digo provavelmente? Porque a gente tem a previsão lá no 62, parágrafo 4º da Lei de Licitações, de hipótese de dispensa de contrato. Se eu preencher os requisitos lá do dispositivo, que é entrega integral, imediata, sem obrigação futura e sem assistência técnica. Se eu preencher isso, a administração não está obrigada a formalizar um contrato. Ela pode só ter a dispensa aqui da 13979. Vai ter o processinho de dispensa e não vai ter contrato. De qualquer forma, tendo contrato ou não tendo contrato, vocês têm que fazer o cadastro no Licitacom, gente. Isso está gerando uma confusão, que alguns estão dizendo assim para mim: Bruna, mas dispensa que não gera contrato não vai para o Licitacom. Errado. Dispensa pelo valor que não gera contrato não vai para o Licitacom. Aquela dispensa dos incisos 1 e 2 do 24, lá da 8666, que não geram contrato, é que não precisam ir para o Licitacom. Todas as outras 33 hipóteses que a gente tem lá no 24, mesmo não gerando contrato, tem que cadastrar no Licitacom. E essa aqui do coronavírus também. Então, independentemente de vocês preencherem os requisitos para a dispensa do contrato ou se vocês vão celebrar contrato, por favor, façam o cadastro no Licitacom. Em última hipótese, a minha regional não está pedindo. Não tem problema, cadastraram lá no site do tribunal, no Licitacom, transparência, estão ampliando a informação, vocês não vão ser apontados por terem feito um cadastro que a tua regional entende desnecessária, até porque o Licitacom, quem ao final de tudo faz análise é o tribunal, né, aqui, Porto Alegre, o pleno que faz a fiscalização. Então, por favor, eu queria chamar a atenção, até anotei aqui, botei 3 exclamações para eu não esquecer de falar do Licitacom para vocês, tá? E aí é importante, falando do contrato, dizer qual é o prazo desse contrato. Por quanto tempo eu vou ter esse contrato, se eu estou falando, e falei no início, que essa hipótese de dispensa é temporária. O artigo 4H, pessoal, fala que o prazo dos contratos decorrente das contratações do coronavírus, da 13979, ele vai ser de até 6 meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que seja mantida essa necessidade de enfrentamento à pandemia. Ou seja, se a gente se manter no enfrentamento da pandemia, vocês vão poder prorrogar por mais 6 meses. Como eu estou aqui esperando que muito antes disso nós voltemos ao nosso dia a dia, a nossa vida, esperamos que normal, talvez seja desnecessária essa questão da prorrogação. De qualquer forma, o prazo máximo são 6 meses e aí a questão da prorrogação vai ser caso a caso, análise do gestor, tá? Para encerrar, a MP 951. No início eu disse que era a lei, MP 926 e MP 951. Faço assim por questão de tempo, né? A 951 ela é recente, ela é de 15 de abril e ela trouxe, como eu já até noticiei, a hipótese de registro de preços para dispensa. Tá, Bruna? Não tô entendendo, deixa eu pensar. Olha só, quando vocês fazem uma licitação por registro, nasce uma ata. E nessa ata a gente tem lá primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado de acordo com a quantidade de licitantes, certo? No caso da dispensa, vocês vão poder fazer a mesma coisa. Os fornecedores que vocês conseguirem orçamentos, que tiverem interesse de fornecer, vocês vão poder fazer uma ata de registro de preço. É a mesma ata que vocês estão acostumados a fazer na licitação. Só que é uma ata que deriva de uma dispensa e não de uma licitação. Então, isso foi incluído pela 951. São os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 4º, registro de preços para dispensa. Olha o que diz. Na hipótese de dispensa de licitação, tratado no caput, que é o artigo 4º, né, da 13979,
Quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços que vocês estão acostumados a usar no dia a dia de vocês, referido lá no 15, inciso 2, no 8666, poderá ser utilizado. Então, pessoal, se puderem, e especialmente municípios pequenos, que às vezes não tem essa quantidade de fornecedores, vocês podem fazer uma ata e aí usa o primeiro, ele não tem mais, esgotou, não tem mais nenhuma relação com ele, se eu fiz contrato ou se eu só fiz o empenho, só dei a ordem de fornecimento, porque vocês sabem que no registro a ata ela não traz garantia de contratação, ela gera uma expectativa, ele fica lá assim, esperando. Ele tá ali esperando, guardadinho aqui do lado. Precisei, vou lá e dou ordem de fornecimento. Vocês podem ir usando o primeiro, segundo, terceiro, igual vocês fazem numa licitação normal, tá? Duas perguntas que eu acho que passaram aqui que eu não respondi, deixa só eu dar uma olhada. É compra de EPI, eu já falei, vocês podem enquadrar aqui nessa hipótese que a gente tratou. E tem uma pergunta sobre aquisição de ambulância. Pessoal, cuidado, aquisição de ambulância em que sentido? Para o enfrentamento da pandemia ou já era uma necessidade existente? Porque também tem isso, né? Às vezes o município aproveita para resolver todos os problemas. Então, para o colega que me fez a pergunta da ambulância, como a pergunta foi só se poderia ser adquirida uma ambulância, eu preferiria que, se é cliente da DPM ou não, posta ali nos comentários, me dá mais informação, ou melhor, liga aqui para nós, 3027-3400, tô aqui hoje até as 17, amanhã, enfim, entre em contato conosco, me dá mais elementos que eu consigo te... né, me espiando e trabalhando, não quero me estender mais. Quero agradecer a parceria, os likes aí, não sei como é que diz, as curtidas, não é curtida, né? É manifestação, não sei, desculpem os termos. Muito obrigada. E assim, ó, amanhã nós temos uma live sobre alimentação escolar da doutora Amanda. Eu participo ao final, ou no meio, ainda não sei. Ai, alguns estão me dizendo que travou. Voltou, tá. Estão me dizendo que sim, ok. Doutora Dacila, tá me vendo ali? Gente, doutora Dacila tem Instagram, eu não tenho Instagram, vou ter que fazer Instagram. Que honra ver a doutora passando ali. Pessoal, então amanhã a gente tem uma live da doutora Amanda que fala sobre alimentação escolar e eu vou participar falando da chamada pública eletrônica. E fiquem conosco, acompanhem o Instagram da DPM Educação. Eu amo dar curso, tô sentindo muita saudade e sei que posso falar pelos meus colegas também que gostam de dar treinamento. Então, como no momento a gente não pode, estamos aqui usando essa ferramenta para chegar mais pertinho de vocês. Fico à inteira disposição para os clientes aqui na consultoria. Para quem não é cliente, mas quiser o roteiro, quiser aqui a nossa dica mnemônica, entra lá no post dessa live, coloca o e-mail que eu me comprometo a remeter para vocês. Muito obrigada e assim, juntos a gente vai sair dessa. Contem com a consultoria, contem com a DPM Educação, dividam as ansiedades, as dificuldades, a gente está aqui para ajudar, tá bom, gente? Um super beijo e até a próxima. Tchau!